Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo escritor Samuel Teodoro. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Deixar uma reflexão aonde está aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27 e o versículo de número ao 15 ao 22, que diz o seguinte: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhes dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador disse-lhes: Qual desses dois quereis-vos que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Mas eu vou fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer uma pergunta retórica para depois estar explicando o contexto e o texto. Muito bem. Diante do capítulo 27, o versículo 2, que diz o seguinte, só a parte A, até a pergunta. Disse-lhes Pilato: Que farei então de Jesus chamado Cristo? O que temos feito de Jesus Cristo? O que você vai fazer de Jesus Cristo? Aceitá-lo ou negociá-lo? O que você, meu amigo, meu ouvinte, desta palavra, dessa reflexão, vai fazer de Jesus Cristo? O que você tem feito de Jesus Cristo? Quantas pessoas têm ouvido a palavra de Deus? Quantas pessoas têm ouvido a pregação do Evangelho em ruas, em igreja, em praças públicas, em folhetos, na televisão, no rádio, na internet? Hoje não tem como a pessoa dizer que nunca, num país altamente tecnológico como o nosso, ou outros pelo mundo afora, que não tenha ouvido a pregação do Evangelho. Mas o que você tem feito da pregação do nosso Senhor Jesus? O que você tem feito do nosso Senhor Jesus? O que você tem feito? É uma reflexão neste momento, neste dia. O que nós temos feito do nosso Senhor Jesus? Aceitado ou negado? Toda vez que nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós temos apenas duas opções. Não tem terceira. Só tem duas opções. A partir do momento que nós ouvimos a pregação do Evangelho, ou nós aceitamos Jesus Cristo, ou nós negamos Jesus Cristo. O que você tem feito do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não estou falando de uma placa denominacional de uma igreja, não. Que por sinal eu também faço parte de uma religião que é cristã, e eu faço parte de uma placa denominacional, que é a Assembleia de Deus no Ministério do Belém. Mas eu não estou perguntando qual a sua, se você tem aceitado uma igreja, não. Eu estou falando de Jesus Cristo, o detentor do Evangelho, aquele que fez a inauguração do seu reino invisível aqui na terra, que todos nós fazemos parte. Eu estou falando de Jesus Cristo. O que você vai fazer a partir do momento que você está ouvindo esse sermão aqui, esta pregação curta, mas sim, falando da pessoa de Jesus Cristo, que por sinal aqui é onde já o Senhor Jesus vai ser crucificado. A partir desse momento aqui, dessa acusação, veementemente, vocês viram que preferiram soltar Barrabás do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas eu não estou querendo entrar no requisito da crucificação. Não, eu estou querendo entrar no requisito dessa pergunta. O que você tem feito de Jesus Cristo? Muito bem. Vou falar de três personagens aqui. Abraão fez de Deus seu amigo. Está lá no livro de Tiago, capítulo 2 e o versículo 23. Abraão
fez de Deus o seu amigo? O que você tem feito de Jesus Cristo? Enoque andou com Deus. Enoque também fez do nosso Deus o seu amigo, o seu companheiro das caminhadas, e aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele ia, ele levava Jesus Cristo. Por isso que este versículo no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, vai nos dizer: e Enoque andou com Deus e não se viu mais. 365 anos viveu Enoque, andando com Deus, e Deus o transladou. Por quê? Porque andou com Deus. Muito bem. No Novo Testamento, nós temos Estevão. Atos capítulo de número 6 e o versículo 8. Estevão fez de Jesus Cristo, porque aqui já nosso Deus já estava encarnado da pessoa de Jesus Cristo. Estevão fez de Jesus Cristo o seu amigo inegável. Convidaram Estevão para negar Jesus. E Estevão, cheio da unção, cheio da graça, ele foi até o final na sua aceitação e defendeu diante do sinédrio, diante do tribunal, ele defendeu a sua fé. Foi até as últimas consequências pela causa do evangelho da pessoa de Jesus Cristo. Eu falo que muitos escritores, como o próprio Enoque, como Davi, como Salomão, como Isaías, como Jeremias, que por sinal eu tenho uma admiração muito por Jeremias, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo João, como o apóstolo Pedro, porque ele viveu, querendo não, o apóstolo Pedro viveu um pouquinho de tempo a mais do que esse homem de Deus chamado Estevão. Estevão, ele viveu poucos anos, pouco tempo. Ele foi escolhido naquela escolha na qual os apóstolos deviam cuidar mais da palavra e da oração. Então Estevão foi escolhido para que cuidasse das causas ali dos pobres necessitados, das viúvas, dos órfãos. Muito bem. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo. Ele viveu intensamente um curto período na terra, mas viveu intensamente, sendo o seu amigo preferido e inegável a pessoa de Jesus Cristo. Estevão viveu poucos anos, mas viveu intensamente e não negou. Fez da pessoa de Jesus Cristo o seu amigo inegável. E você? O que você vai fazer de Jesus Cristo? Pilatos fez essa pergunta. Que farei então de Jesus Cristo? Que farei então de Jesus chamado Cristo? E você? O que você vai fazer de Jesus Cristo? O que você tem feito de Jesus Cristo? Fica com essa reflexão. Que Deus, na sua infinita graça, venha te dar cada dia mais fé, esperança e graça. E nunca se esqueça, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, a porta da graça está aberta. Faça essa oração. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Que Deus, na sua infinita graça, venha lhe abençoar em nome de Jesus Cristo.